Olá, Diário dos Pesadelos. Eu estava com muita vontade de contar minha história. Acho que poderia entrar em um vídeo seu. Bem, eu cresci em uma casa de campo com minha família, e praticamente tudo ao redor era mato, com um riacho ao fundo que corria entre os salgueiros. Numa noite de outono saí um momento para tomar ar fresco quando ouvi um assobio. Esse assobio era longo e rítmico. Olhei em direção ao riacho e vi ao longe um rebanho de cabras avançando lentamente. Achei estranho porque nunca as tinha visto antes. Na frente ia um homem com um cajado, assobiando. Fiquei mais tranquila. Segundos depois, as cabras foram se aproximando pelo caminho que passa a uns 15 metros da nossa casa. Quando já estavam quase em cima de mim, levantei o olhar novamente e senti um nó no estômago, pois aquilo não era um homem. Parecia outra cabra, com o corpo coberto de pelos pretos, longos até os joelhos. As pernas terminavam em cascos negros que batiam na terra com um som seco. Caminhava sobre duas patas, mas curvado. Eu não conseguia tirar os olhos dele, apesar do medo. Então ele me olhou e disse: "Já me viu, menina, agora você me dará uma oferenda." Ele continuou caminhando com as cabras, sem pressa, perdendo-se entre as árvores do riacho. Contei tudo aos meus pais, e os dois se olharam com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Naquela mesma noite pegaram o porquinho que estávamos engordando para o Natal e levaram-no até o riacho enrolado em uma manta. Eu os vi da janela. Eles voltaram mudos, sem dizer uma palavra nem pelo nariz. Na manhã seguinte, no lugar onde tinham deixado o porco, havia apenas um círculo de ossos limpos. Desde esse dia nunca mais voltei a ver aquela coisa. Teria sido o diabo? Isso aconteceu há muito tempo, cerca de 25 anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio. É algo que me acompanhou, de uma forma ou de outra desde então. Nós tínhamos acabado de nos mudar para uma casa nova naquele dia. Caixas empilhadas por todos os lados, móveis espalhados por cada cômodo, e quando a meia-noite chegou, todos estavam completamente exaustos. Conseguimos arrumar o quarto dos meus pais, a cozinha, a maior parte do corredor e a sala de jantar. E foi só isso. Meus pais foram direto para a cama sem pensar duas vezes. Eu fui para o meu quarto e imediatamente percebi que não havia como dormir ali. Estava um caos, com caixas empilhadas até o alto e móveis enfiados nos cantos. Limpei apenas espaço suficiente para conseguir fechar a porta. Juntei algumas caixas e coloquei o colchão em cima delas, pensando que lidaria com o resto pela manhã. Antes de me deitar, ouvi um gato miando. Virei-me e vi um gato preto sentado calmamente no meio do quarto, banhado pela luz da lua que entrava pela janela. Ele apenas ficava ali, miando repetidamente, completamente indiferente à minha presença. Caminhei em direção a ele. O gato ficou parado por um momento e então, lentamente, caminhou para as sombras perto do canto do quarto. Acendi a luz e ele havia desaparecido. Procurei em todos os lugares, debaixo das caixas, atrás dos móveis e dentro do armário. As janelas estavam trancadas e não havia para onde ele pudesse ter ido. Quando finalmente desisti, eu tinha feito uma bagunça ainda maior do que antes e estava exausto demais para arrumar. Então arrastei o colchão para o corredor, apaguei as luzes e me deitei, desesperado para dormir. Um momento depois ouvi passos atrás de mim. Presumi que fossem meus pais, acordados pelo barulho que eu tinha feito antes. O corredor estava escuro e eu não queria que eles tropeçassem em mim. Então me sentei rapidamente para avisá-los. No instante em que me virei em direção ao som, algo pulou em cima de mim. Parecia uma garotinha ou talvez uma mulher adulta pequena,
com cabelos longos e uma pele que parecia coriácea, antinaturalmente dura. Ela subiu em cima de mim com uma força bizarra, cravando os joelhos no meu torso e me prendendo contra o chão. Instintivamente a agarrei pelo pescoço, mas não parecia carne. Parecia que eu estava tentando estrangular uma pedra. Ela era absurdamente pesada e eu mal conseguia me mover. Os braços dela eram a pior parte. Parecia que ela não tinha dedos, apenas extremidades rombas nos pulsos, empurrando desajeitadamente meus braços, como se tentasse afastá-los à força. O medo nem chegou a aparecer de imediato. Eu estava furioso, convencido de que alguém tinha invadido a casa. Lutei com tudo o que tinha, tentando encarar o rosto dela, mas não consegui distinguir um único traço. Ela era completamente preta, como um vazio moldado em forma de pessoa. Lutamos por talvez 20 segundos, até que finalmente consegui jogá-la para longe de mim. Ela bateu contra uma pequena mesa com força suficiente para derrubá-la. Levantei-me desesperadamente, avancei até o interruptor e acendi a luz. Ela tinha desaparecido e a mesa estava virada exatamente onde ela havia atingido. Meus pais saíram correndo do quarto. Acordamos os vizinhos, vasculhamos a casa e o quintal por meia hora e, por fim, chamamos a polícia. Um chamado foi registrado, mas nunca deu em merda nenhuma. E depois daquela noite nada de estranho aconteceu novamente por anos. Cerca de 10 anos depois, enquanto eu estudava no exterior, isso voltou. Na época eu morava com um colega de quarto da graduação, um cara tranquilo e bem-humorado que nunca parecia se abalar com nada. Uma noite o grito dele me arrancou do sono. Ouvi ele correndo em direção à cozinha e corri atrás sem pensar. Quando perguntei o que tinha acontecido, o rosto dele estava pálido e transtornado. Ele me disse que, quando se deitou na cama, viu uma garotinha sentada nas minhas costas enquanto eu dormia. E quando ela percebeu que ele conseguia vê-la, ela se inclinou em direção à cama dele em um salto longo, parecido com o de um sapo. Foi aí que ele gritou e saiu correndo. Eu nunca contei a ele sobre o que tinha acontecido comigo anos antes. Agora, avançamos para o presente. Na última semana, minha esposa começou a me dizer que, às vezes, vê uma sombra em forma de mulher parada no canto do nosso quarto depois da meia-noite. Isso aconteceu 2 vezes até agora. Agora, para meu azar, ela me pede para acompanhá-la quando precisa ir ao banheiro durante a noite. A única coisa que eu notei é que a cortina do chuveiro se moveu sozinha 3 vezes diferentes, enquanto eu estava sentado no vaso. Nós moramos em um grande complexo de apartamentos no 10º andar. O prédio tem apenas 4 anos, e estamos do outro lado do mundo em relação ao lugar onde minha experiência original aconteceu. Eu não sei se essas coisas estão conectadas, mas o que me apavora agora não é apenas o que eu vivi. É o fato de que as pessoas ao meu redor conseguem ver isso e eu não. Meu nome é Damião e faz pouco tempo que completei 18 anos. Hoje vou contar o que minha família e eu vivemos há alguns anos. Evitarei mencionar os nomes dos meus parentes e os lugares exatos onde tudo aconteceu. Antes de começar, esclareço algo. Minha mãe, desde criança, diz que consegue ver coisas que a maioria das pessoas não pode ver. Ela é extremamente sensível ao paranormal e conta várias experiências que teve quando era pequena. E peço desculpas antecipadamente se eu errar na escrita. Sou novo nisso. Vejam bem, há muitos anos, quando eu tinha 9 anos, meu pai, minha mãe e eu nos mudamos para uma casa um pouco grande para nós 3. Justamente nessa época, haviam pedido a casa onde minha tia morava e ela não tinha para onde ir. Então aceitamos que ela se mudasse conosco junto com meus 2 primos, que também eram pequenos como eu. Íamos dividir as despesas, como aluguel, água, luz e outras coisas.
Do pouco que lembro, a casa era de cor rosa. Era bastante grande e o mais impressionante era o quintal dos fundos. Era enorme e cheio de árvores de goiaba, mamão e outras frutas. O dono também tinha plantado pés de banana, formando quase um corredor, porque estavam plantados dos dois lados. Ali, meus primos e eu brincávamos quase o dia inteiro. Minha tia trabalhava e meu pai também. A única que ficava conosco era minha mãe. Ela sempre nos deixava brincar, desde que arrumássemos a bagunça ao terminar. Perto da casa morava uma prima da minha mãe, e os filhos dela também vinham brincar conosco, ou então nós íamos à casa deles. Eram bons tempos. Lembro-me particularmente de uma tarde, quando tínhamos 2 meses morando ali. Estávamos cerca de 10 crianças brincando dentro da casa. Minha mãe pintava um de seus quadros, tranquila, sem prestar muita atenção em nós, quando de repente meu primo mais velho se aproximou assustado e disse: "Tia, olha a cadeira." Ele se referia a uma cadeira de balanço de metal que era minha. A cadeira estava se mexendo sozinha. Sei que muitos podem dizer, é uma cadeira de balanço, mas o estranho era que não havia janelas abertas nem nenhuma corrente de ar. Além disso, segundo minha mãe, no começo ela se mexia só um pouquinho, mas quando minha mãe começou a observá-la, passou a balançar com força. Minha mãe, para evitar que os outros se assustassem, tentou nos distrair dizendo para irmos ao quintal, mas outra prima gritou que a cadeira estava se mexendo sozinha e automaticamente todos nós nos assustamos. Minha mãe acalmou o alvoroço como pôde, mandou meus primos para a casa deles e deixou nós sairmos para o quintal. Depois guardou a cadeira em um lugar onde não pudéssemos vê-la. Depois disso, tudo voltou ao normal por algumas semanas. De madrugada, enquanto eu dormia junto com meus pais, acordei porque senti movimento na cama, como se alguém pesado tivesse subido do lado onde eu dormia. Havia espaço suficiente, porque eu era pequeno. Lembro vagamente da cena. Meus pais dormiam profundamente. Eu fechei os olhos de novo e então senti um par de mãos grandes segurando meus pés, como se quisessem me levar para fora da cama. Abri os olhos, mas não havia ninguém. Obviamente, fiquei muito assustado e comecei a chorar. Isso acordou minha mãe, que me abraçou e tentou me acalmar. Meu pai também acordou, mas irritado, dizendo que era coisa da minha imaginação e que minha mãe devia parar de ver filmes de terror enquanto eu estivesse presente. Disse que isso era o que estava me afetando e voltou a dormir, bem bravo. Minha mãe me colocou no meio dos dois para que eu me sentisse mais seguro. Depois, quando eu dormi, ela mesma conta que podia sentir que havia mais alguém no quarto e então se dirigiu ao que quer que estivesse ali. "Que seja a última vez que você assusta ou toca no meu filho. Não quero mais te ver nesta casa. Vá embora, desgraça." Ela diz que fez isso porque quando era criança, sua avó lhe ensinou que quando visse coisas ruins, devia enfrentá-las com coragem e expulsá-las com autoridade. Até xingá-las se fosse necessário. Segundo minha bisavó, isso espantava os maus espíritos e que não se devia mostrar medo. Mas desde essa noite, eu deixei de dormir bem. Comecei a ter pesadelos horríveis e em todos aparecia um menino. Não como protagonista, ele apenas surgia de algum canto ou simplesmente ficava parado em algum lugar. Eu o ignorava, mas ele sempre estava ali. Esse menino tinha uns 7 ou 8 anos. De cabelo preto, liso e cortado como em formato de capacete. Faltavam-lhe alguns dentes e usava uma camisa vermelha com listras brancas horizontais. Eu acordava apavorado. Fechava os olhos com força e encolhia as pernas em posição fetal, porque tinha medo de que algo voltasse a me agarrar pelos pés. Minha mãe também começou a sofrer de paralisia do sono. Ela abria os olhos de madrugada e via uma figura masculina muito alta, observando-a da escuridão. Era um homem jovem, ou pelo menos não tão velho, mas ela nunca conseguiu ver completamente o rosto dele. Ele só ficava ali, de pé, sem se mover.
Com o passar das semanas, esse homem ia se aproximando cada vez mais da cama. A cada noite estava mais perto. Até que numa madrugada minha mãe abriu os olhos e o viu com o rosto a centímetros do dela. Ele estava curvado porque era muito alto. Minha mãe não conseguia se mexer e aquele homem a encarava com os olhos muito abertos. Ela conta que ele tinha sangue no rosto e na roupa, o lábio quebrado e que de um dos olhos escorria sangue. Ele não falava, muito menos se movia, só ficava ali olhando fixamente para ela por um longo tempo e depois desapareceu como se nada tivesse acontecido. Dessa vez ela acordou meu pai, que a acompanhou até a cozinha para tomar um remédio e conseguir dormir. Minha tia também relatava coisas. À noite ela ouvia uma risada como um rosnado, algo impossível de descrever, mas que ela garante que não era humano. Rezava e rezava até que a risada desaparecia. Minha prima, a filha mais velha dessa tia, começou a dizer que via um menino que a seguia por toda a casa e pelo quintal, que parecia amigável e a convidava para brincar. Minha tia sempre dizia para ela ignorar e contou isso à minha mãe, que ao saber disse que já era demais. Então ela decidiu investigar a história da casa. Os vizinhos contaram que antes de ser alugada, aquele lugar havia sido um bordel frequentado por pessoas perigosas, onde houve brigas, assassinatos e todo tipo de coisas horríveis. Com o tempo, o local foi fechado por multas e processos. Por fim, comentaram que a antiga dona do local morava a algumas quadras dali, e minha mãe falou com ela. Depois disso, minha mãe e minha tia, por algum motivo, começaram a buscar ajuda em igrejas. E bem, comunidade, sinto que esta mensagem já está ficando longa demais, então vou parar por aqui por enquanto. Em breve compartilharei as outras partes do meu relato, porque acredito que o que vivemos naquela casa foi extenso. Inclusive, houve um exorcismo dentro dela para tentar acalmar todas as energias que permaneciam ali. Mas, por agora, desejo a todos uma boa noite e tenham cuidado com os lugares onde decidem viver, porque nunca se sabe quando algo pode chegar e mudar sua vida para sempre. Olá, comunidade de relatos. Sou argentino e estou aqui para compartilhar minha história. Eu tenho um relato que aconteceu com a minha avó no fim da década de 70. Desde muito jovem, minha avó foi trabalhar no centro da cidade de Querétaro, no México. Ela vinha de uma comunidade chamada Seja de Bravo, no município de Huimilpan. Lá não havia muitas oportunidades de trabalho, então ela precisou sair. Minha avó não sabia ler nem escrever, mas era excelente nos afazeres domésticos. Por isso, rapidamente conseguiu trabalho com as famílias mais ricas da cidade. Ela passou muitos anos trabalhando como empregada doméstica. Desde quando era solteira, depois de casada, e até mesmo quando teve filhos, ela continuou exercendo essa profissão. Com o passar do tempo, tornou-se alguém de confiança. Seus patrões a recomendavam a amigos e familiares para que também a contratassem. Felizmente, trabalho nunca lhe faltou. Ela se virava muito bem, mas um dia aconteceu algo que a afastou dessa atividade. Algo que lhe causou muito medo. A região onde ela trabalhava ficava perto de um lugar famoso por artistas. Muitas vizinhas a conheciam, a cumprimentavam, e mesmo não trabalhando para elas, às vezes lhe davam roupas e brinquedos para seus filhos. Um dia, uma dessas senhoras, cujo nome e sobrenome vou omitir, pediu que minha avó a ajudasse com os afazeres domésticos em sua casa. Minha avó já não tinha espaço para mais trabalho, mas como essa senhora havia sido muito bondosa com ela, sentiu-se comprometida e aceitou. Ela disse que só poderia ir às quintas-feiras, que era seu dia livre. A senhora concordou, mas pediu insistentemente que ela terminasse todas as tarefas antes das 5 da tarde. Disse que não poderia ficar nem um minuto a mais,
e que, se não desse tempo de concluir tudo, era melhor deixar para outro dia. Minha avó achou o pedido curioso, mas pensou que não fosse nada importante. Afinal, pagariam muito bem, e apesar da casa ser enorme, ela acreditava que o tempo seria suficiente para terminar tudo sem problemas. Na primeira quinta-feira em que foi, explicaram quais tarefas ela deveria fazer: varrer, passar pano e tirar o pó dos quartos, tanto o principal quanto o dos 2 filhos. A única instrução que a dona da casa deu foi que havia um quarto no fundo que era estritamente proibido de entrar. Ninguém podia passar por ali. Minha avó dizia que normalmente a senhora tinha um semblante muito gentil, mas que ao dar essa ordem o tom de voz mudou e seu rosto ficou completamente sério. Mesmo assim, minha avó não deu muita importância. Ela sabia que pessoas ricas às vezes são muito exigentes. Certo dia, enquanto trabalhava lá, o filho mais velho da casa perguntou se ela sabia por que não podia entrar naquele quarto. Minha avó balançou a cabeça negativamente e o menino, quase sussurrando para que ninguém ouvisse, disse que era porque os pais recebiam ali umas visitas especiais. Disse também que ele mesmo não podia entrar porque ainda era pequeno, mas que nem tinha muita vontade, porque aquele quarto sempre tinha um cheiro ruim. Minha avó pensou que o menino estivesse apenas brincando e não deu atenção. As semanas passaram e tudo seguia normal. Ela continuava indo todas as quintas-feiras limpar a casa daquela família, saía pontualmente antes das 5 e nunca tinha notado nada estranho. Já começava até a criar carinho pela família, até que chegou a quinta-feira em que tudo deu errado. Naquela manhã, ela se atrasou para começar o dia. Não acordou a tempo, o ônibus que a levava ao centro não passou e ela teve que ir a pé. Por isso chegou bem tarde. A dona da casa ficou pressionando para que ela terminasse tudo antes do horário combinado, o que ela conseguiu apesar dos contratempos. Depois de um dia tão corrido, minha avó estava indo embora e, já no ponto de ônibus, lembrou que havia esquecido a carteira na casa dos patrões. Pensou em ir andando e voltar no dia seguinte, mas precisava do dinheiro que estava ali para comprar arroz. Achou que voltaria rapidinho e não haveria problema. Afinal, uma vez só não faria diferença. Ela se apressou em voltar para casa e, quando chegou, tudo estava completamente silencioso. Tocou discretamente a campainha que funcionava como um sino, mas ninguém abriu. Vale destacar que a casa tinha uma entrada de serviço lateral que dava direto na cozinha e também era a saída da garagem. Por isso ela achou fácil entrar por ali, pegar a carteira e sair sem ser vista. Afinal, pegar a carteira levaria apenas alguns segundos. Era o que ela pensava. Entrou em silêncio, encontrou a carteira e, quando estava prestes a sair da cozinha, ouviu barulhos atrás dela. Assustada, virou-se e percebeu que era um dos filhos da família. Ela levou um baita susto porque o menino estava usando uma fantasia. Minha avó perguntou: "E você, o que está vestindo? Parece que vai para a procissão." Ela se referia à vestimenta usada nessa celebração religiosa em Querétaro, toda Sexta-feira Santa, que consiste em uma túnica e um capuz pontudo. O estranho é que, apesar de sempre ter sido muito brincalhão com ela, naquele momento o menino não reagiu a nada do que ela disse. Minha avó então se despediu, dizendo que só tinha voltado para buscar a carteira e que já estava indo embora. Justo ao sair pela porta de serviço, ao atravessar o estacionamento, ela virou o rosto e percebeu que a família inteira estava entrando no carro, todos vestidos como o menino. As túnicas só variavam de cor. As das crianças eram brancas e a dos adultos pretas. Os capuzes estavam nas mãos, como se fossem colocá-los depois. Quando os adultos perceberam a presença da minha avó, ficaram completamente desconcertados, como se não acreditassem que ela estivesse ali. E a senhora, aos gritos e muito irritada, disse: "Eu te disse para não estar aqui depois das 5. Então o marido correu desesperado em direção à minha avó, como se fosse tentar agarrá-la.
Felizmente, ela estava muito perto da saída e conseguiu sair antes que ele a alcançasse. Ela pensou que o homem a seguiria até a rua, mas isso não aconteceu. Ele ficou dentro da propriedade. Assustada, minha avó saiu correndo em direção ao ponto de ônibus. Mas algo em seu instinto disse que talvez a procurassem e que o melhor seria entrar por ruas diferentes das que ela costumava usar. Ela morava em um bairro chamado Hércules, então caminhou até a rodoviária e de lá pegou o ônibus que a deixou em casa. Durante o trajeto ficou pensando por que seus patrões tinham ficado tão nervosos por ela tê-los visto vestidos daquele jeito. Se fosse algo da igreja, não haveria motivo para esconder. Ela não conseguia entender. Então esperou meu avô chegar para contar tudo a ele. Ele era policial judiciário. Ele ouviu a história com atenção e, quando ela terminou, disse: "Não se meta em confusão. Essa gente é perigosa, tem muito dinheiro e muito poder. Sabe-se que fazem coisas estranhas, que até gente do governo está envolvida. Para onde eles vão, Deus não entra. Eles fazem pactos, sacrifícios com sabe-se lá quem para que os negócios deles deem certo. É melhor manter distância desse tipo de gente. É bem conhecido que levam moças para a serra e as famílias nunca mais as veem. E nós, como policiais, mesmo se soubermos de algo, temos que ficar calados e não fazer nada, porque corremos o risco não de sermos demitidos, mas de sermos mortos. Então, se você sair falando o que viu, vai colocar todos nós em risco. Melhor ir vender doces ou qualquer outra coisa, mas eu não quero mais te ver se metendo nessas casas." Minha avó passou muito tempo assustada, mas para a sorte dela, naquela época não se costumava pedir documentos para contratar empregadas domésticas. Tudo era por recomendação. Minha avó não tinha dado muitos detalhes sobre si, apenas seu primeiro nome. Não sabiam exatamente onde ela morava, nem como se chamava seu marido, nem com o que ele trabalhava. Por isso, ela acreditou que nunca conseguiriam encontrá-la, mesmo que tentassem. Essa história ela me contou muitos anos depois. Ela sempre dizia que Deus tinha salvado sua vida naquele dia, e eu acredito. Não quero dizer de onde somos, porque vai que minha mãe ouve este relato e com certeza ela morreria de raiva. Nós já não vamos mais à peregrinação. Nos dias, nós simplesmente desaparecemos. Para a minha família, eu digo que vou para a praia, mas não é verdade, e vou te explicar o porquê. Veja, com todo respeito, eu entendo que era uma tradição muito forte na minha família. Fosse para meus pais, meus avós ou todos os meus tios. Mas também é algo muito arriscado e perigoso. Você não faz ideia de quanta gente fica pelo caminho. Nós chegávamos a Aparecida vindos do sul. Quem ia pela estrada dizia que era mais seguro, mas eu sempre tive mais medo do trânsito, dos caminhões e da escuridão das curvas. Pelos morros, o caminho era mais caminhado, mas tinha seu encanto e era mais aventureiro. O que eu mais sinto falta hoje em dia é isso: as conversas, as camisetas que mandávamos fazer e os sanduíches preparados desde o dia anterior. Isso aconteceu em 2017. Éramos 7 pessoas. Saímos cedo e estávamos em um bom ritmo. Fazíamos paradas curtas a cada 2 horas para administrar melhor o tempo. O estranho começou cedo. Pela experiência de outros anos, sempre em algum ponto encontrávamos outras peregrinações. Sempre eram grupos de 100 ou 150 pessoas. Famílias inteiras, bandas tocando e gente rezando à distância. Nós éramos um grupo pequeno, fácil de identificar. Dessa vez, nem uma única alma. Nem cantos, nem passos, nem lanternas à distância. Um silêncio forte que para aquelas datas não era normal. Deu 11 da noite e já estávamos procurando um lugar para nos jogar e dormir um pouco, quando minha irmã apontou a lanterna para o chão.
Primeiro vi um pedaço de papel higiênico manchado de preto, completamente duro. Depois havia mais, muitos mais. Também havia manchas pretas secas na terra, não recentes, mas de dias atrás. A luz revelou sinais claros de luta, pois a terra estava revirada, tinha marcas de joelhos, de mãos e uma peça de roupa rasgada jogada entre os galhos também manchada de preto. Fora isso, tinha um rastro indicando que alguém havia sido arrastado em uma única direção. Havia um sulco onde a terra estava achatada, com uma poça de sangue velho. Não era recente. Aquilo estava ali havia 4 ou 5 dias, fácil. Ninguém disse nada, mas caminhamos seguindo o rastro. E então a cena ficou grave. Daquelas que te marcam para sempre. Entre as árvores, onde a umidade fica presa, vimos os corpos. Pelo menos 6, jogados e abandonados. O cheiro não era de um morto recente, nem o de algo que já tivesse se decomposto até estourar. A pele era opaca, como couro, ainda grudada ao osso em alguns pontos. Não inchada, mas também não seca. Um ponto intermediário impossível, como se tivessem morrido há dias, mas também há meses. Ficamos um tempo observando aquela cena macabra, porque de verdade não conseguíamos desviar o olhar de horror. As mãos estavam rígidas, com a terra colada em placas e alguns dedos quebrados. Um par de corpos tinha os joelhos todo ralado, como se tivessem sido arrastados no asfalto. Mas nada do que acabei de te contar foi o mais impactante. O choque veio quando vimos as camisetas. As camisetas eram iguais às que nós estávamos usando. Quase idênticas. Com o mesmo desenho e a mesma cor que mandávamos fazer todos os anos, com o número da peregrinação e de onde vínhamos. Só que essas estavam intactas, limpas, como se tivessem sido usadas pela primeira vez naquele mesmo dia. Nos olhamos entre nós e o corpo inteiro gelou. Não havia como serem nossas, mas estavam ali, vestidas em mortos largados no meio do morro. E ainda nem tínhamos chegado à metade do caminho. Senti que me faltava o ar. Minhas pernas tremiam e minha irmã cobriu a boca para não vomitar. Ninguém queria ser o primeiro a dizer, mas acho que todos pensamos a mesma coisa. E se a gente voltasse? Seguimos em frente, mas já não conversávamos. A ocasião tinha sido arruinada. Naquele ano levamos 4 horas a mais do que o normal. 4 horas extras de puro silêncio, puro medo, carregando o peso do que tínhamos acabado de ver. Quando chegamos, o ambiente mudou tudo. A música, as pessoas, as luzes das barracas, o cheiro de comida, as pessoas rezando e o barulho da multidão nos fizeram sentir vivos outra vez. Foi como se tivéssemos esquecido um pouco o que aconteceu no morro. Só um pouco. Conseguimos chegar à esplanada felizes, tirando fotos e descansando os pés. Foi aí que uma senhora se aproximou de nós. Não vimos ela chegar. Estava colada em nós, como se tivesse surgido atrás, sem fazer barulho. Tinha o semblante fixo e a expressão dura, como se fosse esculpida. Ela foi direto até minha irmã e ficou muito perto. Perto demais. Então disse apenas: "Como é que não mataram vocês?" A pele de todos nós se arrepiou. A senhora não perguntou de onde éramos. Não perguntou nada. Apenas disse isso. Quando nos viramos para ver para onde ela tinha ido, já não estava mais ali. Não sei se era uma louca, uma velha que sabia de alguma coisa ou o próprio diabo. Porém, te juro que senti cada palavra que ela disse na pele, como se tivéssemos escapado de um perigo no caminho. A visita foi arruinada completamente pela segunda vez. Já tínhamos assistido à missa, então assim que pudemos começamos o retorno. Aquele foi o nosso último ano de peregrinação. Eu nunca esqueço o que vi entre as árvores. Um dos corpos usava o mesmo boné que eu estava usando naquele dia, e todos nós vimos.
Eu estava passando o fim de semana sozinho na minha casa em estilo cabana, na beira da cidade. Ela não ficava isolada no meio do nada. Havia outras casas por perto, mas elas eram espaçadas o suficiente para que você pudesse passar dias sem ver ninguém. Eu nunca recebia visitas, como vendedores ou vizinhos. Nesse bairro, as pessoas pensavam 2 vezes antes de passar de carro, pois passando você só veria uma floresta interminável de árvores. Era inverno, logo depois de uma forte nevasca, então tudo parecia mais silencioso do que o normal. Uma espessa camada de neve cobria toda a área, e a mata atrás da minha casa parecia mais profunda e mais escura do que de costume. Na maior parte do tempo, eu não me importava de ficar sozinho ali. A casa era aconchegante, com muitas janelas grandes, e no geral aquela sensação agradável de cabana. Esse foi o principal motivo de eu ter me mudado para lá. Na primeira noite, nada de estranho aconteceu até mais tarde. Fiquei acordado assistindo a vídeos no YouTube na sala de estar, meio sonolento por volta da meia-noite. Depois de um tempo, desliguei a TV e fui para o quarto. Era uma casa térrea, então meu quarto ficava bem no fim do corredor. O detalhe do quarto é que ele combinava com o resto da casa, com aquelas enormes janelas do chão ao teto, ao longo da parede, e até uma porta de vidro deslizante que dava para a mata. Como a casa ficava em um local mais reservado, cercada apenas por árvores e sem vizinhos próximos, isso até fazia sentido, eu acho. Mas às vezes dava uma sensação estranha. Até mesmo ver meu reflexo no vidro à noite já me assustava, fazendo eu pensar que alguém estava lá fora. Mas aquela noite foi diferente. Quando apaguei as luzes e me deitei, ouvi alguma coisa. Um som suave de estalo vindo de fora, não como um animal ou um barulho típico da floresta. Era mais alto, como se alguém tivesse pisado em um galho grosso. Alguns segundos depois aconteceu de novo. Eu me sentei na cama e olhei em direção à janela grande. Como as luzes do quarto estavam apagadas, eu conseguia enxergar bem o lado de fora através do vidro. Fiquei encarando por uns 30 segundos, até que algo se moveu na escuridão sólida entre os pinheiros altos. Não era uma forma que eu conseguisse descrever, apenas uma mudança rápida de sombra entre 2 árvores. Basicamente como se alguém tivesse se inclinado para fora do campo de visão ou entrado nele. Eu não sabia dizer. Depois disso, tudo ficou parado. Após vários minutos esperando e olhando para fora, comecei a achar que talvez eu tivesse imaginado aquilo. Como se meus olhos estivessem apenas criando formas no escuro, sabe? Mesmo assim, não me movi por um bom tempo. Eventualmente me levantei e conferi se a porta de vidro estava trancada. Depois voltei para a cama. Ainda assim, levei uma eternidade para conseguir dormir. A cada 30 segundos, sentia que precisava abrir os olhos e olhar para a janela de novo. Porém, todas as vezes eu não via nada. O dia seguinte foi estranho. Nada aconteceu de forma direta, mas tudo parecia errado de um jeito que eu não conseguia explicar. Eu sentia constantemente aquela sensação sutil e inquietante, como se alguém estivesse parado logo fora do meu campo de visão, me observando. Eu ficava olhando para qualquer janela que estivesse atrás de mim, meio esperando ver olhos me encarando. Nunca vi, mas a sensação não ia embora. Quando foi ficando mais tarde e escureceu novamente, começou a nevar de novo, o que acalmou um pouco meus sentidos. Acho que isso tornava ainda menos provável que alguém estivesse lá fora rondando no frio e na neve. Então tentei não pensar demais. Por volta das 10 da noite, eu estava assistindo TV na sala, enrolado em um cobertor perto da lareira. O brilho da tela da TV iluminava boa parte da casa. Por isso eu nem percebi o quão escuro estava lá dentro até sair do sofá para pegar um refrigerante. Quando passei pelo corredor principal, notei a luz do cômodo ao fundo. O pequeno escritório com estantes de livros estava com a luz apagada. Eu tinha quase certeza de que havia deixado acesa mais cedo.
Eu costumava mantê-la sempre ligada porque ela dava uma iluminação ambiente agradável, para a casa não parecer uma caverna escura. Fui até lá e rapidamente acendi a luz novamente. Sem pensar muito nisso, peguei meu refrigerante e voltei a me sentar. Eu estava no sofá há talvez 1 minuto. Tinha acabado de dar play na TV quando por acaso olhei de butuca. Eu nem estava tentando conferir nada. Foi apenas um daqueles olhares automáticos que você dá sem motivo. Mas a luz do cômodo estava apagada de novo. Senti o sangue sumir do meu rosto. Me levantei e caminhei pelo corredor só o suficiente para ver o interruptor de onde eu estava. O interruptor estava na posição desligado. Eu apenas fiquei olhando para aquilo. Tinha alguém naquele cômodo, e era como se essa pessoa estivesse tentando me atrair para lá. Eu comecei a recuar. Meu celular estava carregando na mesa de cabeceira do quarto, e as chaves do carro estavam perto da porta da frente. Eu sabia que precisava pegar os dois e sair dali imediatamente. Caminhei em silêncio pelo outro corredor e entrei no meu quarto pegando o celular, mas não antes de ver algo se mover atrás do vidro. Levantei o olhar e, no começo, tudo o que vi foram pegadas fracas atravessando a neve atrás da janela, até que elas guiaram meu olhar para uma figura grande parada a apenas alguns metros da janela. Era uma pessoa. Era um cara alto. Ele estava completamente coberto pela escuridão, mas eu sabia que estava olhando diretamente para mim. Disparei pelo corredor em direção à porta da frente. Peguei as chaves e ouvi não um, mas 2 conjuntos de passos do outro lado da casa. Abri a porta e corri para a entrada lateral, onde meu carro estava. Assim que entrei no carro, vi aquela mesma figura contornar a casa correndo e avançar na direção do meu veículo. Liguei o carro e fugi em direção à estrada principal, vendo a silhueta dele parada no lugar de onde eu tinha acabado de sair, me observando ir embora. Levou pouco mais de 30 minutos para os policiais chegarem à minha propriedade. O que eles encontraram foi horrível. Várias janelas estavam quebradas e a casa inteira parecia ter sido destruída por dentro. Portas e armários foram arrancados das dobradiças, móveis virados, e havia marcas de sangue nas paredes. Contei à polícia que tinha ouvido 2 pessoas dentro da casa e visto um cara do lado de fora. Mas pelo estado em que a casa ficou, era impossível entender como aqueles 2 tinham conseguido entrar silenciosamente enquanto eu estive em casa o dia inteiro. Fiquei hospedado em um hotel por semanas depois disso, enquanto a casa era consertada e colocada à venda. Eu não conseguia superar a sensação de saber que 3 pessoas estavam me observando há sabe-se lá quanto tempo. Fora que se eu não tivesse escapado, nem consigo imaginar as coisas horríveis e perturbadoras que teriam acontecido naquela noite. Até hoje tenho pesadelos comigo naquele corredor, caminhando em direção ao cômodo com a luz apagada, sabendo o que estava me esperando, logo fora do meu campo de visão da porta.